Então, agora nós vamos conversar com as equipes dos filmes exibidos ontem à noite. Nós vamos começar, como é já a tradição, falando com o pessoal dos curtas. Então, do filme Dominique, que é uma produção do Rio de Janeiro, já estão conectados conosco a diretora Tatiana Issa e também o diretor Guto Barra. Igualmente do curta Joãozinho da Goméia, O Rei do Candomblé, também uma produção do Rio de Janeiro, estão conosco a diretora e roteirista Janaína Oliveira Refém e o diretor, roteirista e produtor Rodrigo Dutra. E eu vou agora, então, dar a saudação, bom dia a todas e a todos, bem-vindas, bem-vindos. Tudo bem, gente? Bom dia. Legal. Bom dia, pessoal, bom dia. Prazer estar aqui. Prazer é... Igualmente. Que bom. Prazer é todo nosso de recebê-los. Parabéns pelos filmes. Tem sido muito revigorante ver a diversidade de temáticas, abordagens, gêneros que essa seleção de curtas-metragens do 48º Festival de Cinema de Gramado tem nos oferecido, sendo exibido para o Brasil inteiro via o Canal Brasil. Eu queria começar perguntando a respeito do encontro entre vocês, realizadores, e esses personagens. Os dois filmes trazem para a tela, para o nosso conhecimento, figuras de resistência cultural, social, de identidade, e que são muito eloquentes, especialmente na nossa situação atual no Brasil, de uma certa regressão conservadora que está colocando ainda mais à margem manifestações, expressões e figuras, culturas que vinham sendo sempre tradicionalmente invisibilizadas, marginalizadas no país. Então, eu queria perguntar primeiro para a Tatiana Issa, então, como ela chegou a esse personagem, como vocês, né, a Tatiana e o Guto, falem sobre como chegaram a Dominique, essa figura interessantíssima, que tem uma história muito familiar, muito rica, muito curiosa de resistência. Esse tópico para a gente é um tópico muito forte, muito presente na nossa vida, né? Eu já venho trabalhando com o assunto, né, da diversidade, dos assuntos LGBTs em geral, né? Tenho pai gay, né? Enfim, dirigiu Desi Croquettes, que foi um filme que também teve uma repercussão muito bacana assim, nesse universo, inclusive também parceria com o Canal Brasil, querido da gente. Então, esse tópico é um tópico que é muito querido para a gente. Já em vários projetos que a gente faz, a gente aborda essa temática com muito carinho, com muito respeito e com muita vontade de fazer alguma coisa, de falar sobre o assunto, de talvez abrir mais o olhar das pessoas para o tópico. E a gente estava justamente em Belém, do Pará, que também é uma região que a gente ama de paixão, gravando uma série por o HBO, que era uma série sobre também esse universo, era uma série que se chama Fora do Armário, uma série muito bonita, que falava sobre a temática gay, transexual, etc. E a gente abordava e falava com transexuais de diversas idades, como era, né, o processo para um jovem muito novinho, né, e também para, por exemplo, um transexual na terceira idade, né, como é que ele lida com isso e tal. E aí, no meio desse scouting que a gente estava fazendo de locação de personagens, a gente se deparou com a Dominique. E a gente achou que a história dela era tão forte que a gente decidiu fazer um filme com ela. Né? A gente tirou ela meio que dessa história e botou ela para um filme. E quando a gente se deparou, primeiro, com a personalidade dela, com o carinho que ela tem, com a doçura que ela tem, com a pessoa incrível que ela é, e com a mãe dela, né? Assim, é uma mãe que, imagina, tem 3 filhas transexuais numa ilhota, né, que você vai de barco de Belém. Era uma história muito forte, muito rica, e, sobretudo, uma história de amor, que eu acho que é onde a gente quer mais tocar. É uma história de que, apesar da pouca, vamos dizer, muito entre aspas, educação, né, e preparo, e dessa cidade, dessa ilha muito pequenininha, dessa mãe muito pobre, sem condições, essa mãe soube aceitar, sobre ter amor por essas filhas, sobre amá-las independentemente do que qualquer pessoa dissesse, né? Porque eu acho que tem muito essa coisa de um preconceito sobre
né? As pessoas não vão saber aceitar, né? Mas é lindo ver a história dessa mãe né, que abraça essas 3 filhas e ama essas 3 filhas e respeita essas 3 filhas, apesar de, né, de ir contra talvez o que a sociedade dessa pequena ilha ou ao redor dela acredita. Então foi um encontro muito especial, né, Guto? Pois é. Antes do Guto, desculpa, antes de você responder, eu vou colar uma questão e aí você tenta emendar aí junto. A gente fica muito eu pelo menos fico com muita curiosidade de ver as 3 irmãs juntas. Pelo menos numa foto que fosse, né, imaginava que talvez houvesse um reencontro entre todas e com a mãe, então acho que, né, eu fiquei nessa expectativa. Não acho que é exatamente algo que faça falta exatamente no filme, mas eu acho que me criou essa expectativa. Vocês cogitaram isso ou não? Vocês acharam que isso não vinha exatamente ao caso do filme de vocês? Não, claro, a gente cogitou, né? Na época que a gente filmou, as outras 2 irmãs estavam fora do país, né? Elas moram na Itália, então a gente debateu entre a gente qual seria o benefício, né, da gente conseguir incluí-las também, mas acabou não dando certo, assim, por questão do timing mesmo da gravação. Mas para a gente também, acho que uma coisa super importante dessas narrativas, tanto de outros trabalhos que a gente fez, e daí, né, chegando nesse momento aí da Dominique, uma coisa muito importante para a gente é a gente ter visões diferentes sobre a diversidade, né, e sobre esses personagens que as pessoas já têm uma maneira muito específica de enxergar, né? Então, assim, né, travestis e transexuais, mulheres trans, homens trans, as histórias que são contadas muitas vezes têm a ver com violência, que é uma realidade no universo de muitas delas, da maioria delas e deles. Mas, então, eu acho que para a gente, assim, a maior coisa era mostrar um outro lado. Então, assim, mostrar o amor, mostrar a relação dela com a mãe, né? Assim, convidar as pessoas a enxergar essa personagem que representa, né, de certa forma, uma comunidade, uma situação, enxergar de uma maneira diferente. Então, a gente aí resolveu focar nisso, né, na relação dela com a mãe, sem entrar nas irmãs. Certo. Janaína, eu queria que você falasse sobre esse personagem também fascinante, que é o Joãozinho da Gomer. Eu queria que você lembrasse da relação que vocês tinham antes com esse personagem, quer dizer, o quanto vocês conheciam e o quanto talvez ao fazer essa pesquisa e dar visibilidade para essa figura, vocês descobriram coisas novas, se surpreenderam com a inserção social e cultural que o Joãozinho teve especificamente no Rio de Janeiro, né, no estado, naquele momento do Brasil, bom, é isso que eu gostaria de saber, né? O que vocês conheciam, o que tornou-se uma revelação para vocês em torno da figura do Joãozinho da Gomer. Primeiro, boa tarde, bom dia ainda, que eu acordo tão cedo que 10 horas já é tarde para mim. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês e contar um pouco dessa história. O seu João, ele é ele para mim não é um personagem, foi uma pessoa que ele sempre permeou pela história da minha família, porque minha família foi do candomblé por muitos anos, né? A gente tem essa herança do candomblé aqui de Caxias, e a minha avó, minhas tias-avós chegaram a frequentar, e eu ouvia falar do terreiro do seu João. É uma história que me lembra muito, que a minha família contava muito, era sobre o enterro dele, que como que foi tanta gente, que foi um acontecimento em Caxias. Enfim, são histórias. Então eu tenho aquela memória da infância. Depois eu me afasto, né, dele e veio o centenário do seu João, vejo falar, e sempre porque eu trabalhei muitos anos com a Comissão de Tolerância Religiosa, que a gente faz as caminhadas aqui em setembro, né, contra a intolerância, e aí na Baixada a gente tem casos que ainda na pandemia acontece de
quebras de terreiros de candomblé, né? Enfim, é algo muito presente. Então, ele sempre, de alguma forma, permeou minha vida. E aí quando chega o Rodrigo e me chama para co-dirigir com ele, fazer o roteiro, ajudar na pesquisa, seu João volta para mim, mas aí ele volta mais encorpado e a gente vai descobrindo várias coisas dele, de como ele é um personagem, ele foi uma pessoa incrível. Para mim, ele foi um cara afrofuturista, muito à frente do tempo dele. Sim. Como ele pensava, como ele organizava a roça dele. Se você vê as roupas que a gente traz no filme, que são roupas que ele realmente usou, são roupas dele, são roupas de uma beleza plástica, estética, que hoje não se vê mais, mas é algo tão bonito e tão... sabe? E ele começou essa coisa, ele trouxe as festas com as pompas para o candomblé, de fazer convite, sabe, aquelas saídas dos santos incríveis. É um cara precursor, revolucionário, e ainda tem a questão, né, da homoafetividade dele, que naquela época, gente, se hoje é um debate, imagine, sabe, na época que ele vinha e trazia, sabe, e trouxe várias discussões. Então, para mim, foi um personagem... O reencontro com o seu João, né? Para mim, foi muito potente, assim, foi muito, muito feliz reencontrar ele nesse filme, né? E trazer ele, e sobretudo, na intenção maior disso, mostrar essa beleza do candomblé que ele sempre trouxe para a gente e... com isso a gente mostrar que o candomblé não é essa coisa, que a gente até mostra algumas reportagens, né, dizendo que, associando o candomblé à feitiçaria, ao mal, e o candomblé não é isso, o candomblé é beleza, suavidade, é potência, enfim, dialogar com isso, né. Verdade. E um filme também que, além de trazer a questão da diversidade sexual, de trazer essa questão contra a homofobia, de respeito, né, nas pessoas, e também trazer respeito às religiões de matriz africana. Certo. Rodrigo, eu queria que você falasse da sua relação, então, com o personagem, né, com o Joãozinho, e também da escolha do Átila Bezerra para performar como o Joãozinho da Gomeia, que dá uma vivacidade e uma leitura e uma camada a mais para o filme de vocês. Bom dia, pessoal, Bom dia. mais uma vez. Bom dia a todos, Roger, Tatiana, Guto, Jana, pessoal que está assistindo a gente em casa. É um prazer estar aqui. O Joãozinho nasce na minha vida há muito tempo, principalmente nos meus estudos acadêmicos, né? Eu sou formado em História e a minha vida em sala de aula não foi muito para frente, né? Eu não me descobri professor de História, apesar de ter dado bastante tempo de aula de História. Então, fiz toda uma transição para o cinema. Então, de historiador, eu me transformei em historiasta. E depois de historiasta, me transformei em cineasta, né? E aí o Joãozinho estava sempre presente, porque desde cedo eu fiz parte de um grupo de intelectuais da Baixada Fluminense que pensavam a história local e regional. Historiadores que estavam interessados, né, não só na história política, na história oficial, mas estavam interessados na microhistória. Então, esses historiadores, como o professor Antônio Augusto, a professora Marluce, que são pessoas muito importantes na minha vida e na minha formação intelectual, estavam ali fazendo aquela arqueologia, né, quase uma arqueologia urbana, buscando essas histórias, esses enclaves coloniais da Baixada Fluminense. E eu percebi que eu podia ser muito mais historiador se eu fosse documentarista do que se eu fosse o professor de sala de aula, muitas vezes repetindo o conteúdo. Então, o seu João, ele nasce para mim naquele momento, com aquele grupo de historiadores, ele fica guardadinho. Porém, em 2016, se eu não me engano, de 2015 e 2016, eu já tinha feito alguns filmes sobre a história da Baixada Fluminense, sobre alguns eventos que aconteceram aqui na Baixada, e um grupo de artistas e empreendedores e jovens, né, que atuavam no movimento cultural da Baixada Fluminense, resolvem fazer o primeiro co-work da Baixada Fluminense. E a gente se junta ali porque a gente precisava estar no espaço junto, era aquele momento que os coworkers estavam explodindo nas grandes capitais, a gente falando, bom, a gente aqui tem produtora, a gente tem CNPJ, a gente tem
produção audiovisual, a gente tem produção artística, a gente precisa se unir para estar junto num negócio em conjunto. E aí surgiu o coworking, o espaço Joãozinho da Gomeia, em Duque de Caxias. O primeiro coworking da Baixada Fluminense, a gente resolveu dar esse nome. E a partir dali, naquele momento, eu estava fazendo um documentário sobre a Armanda Álvaro Alberto, sobre a Escola Regional de Meriti, a Escola Mate Pangu, que foi a primeira que serviu alimento, né, o Mate Pangu, na Baixada Fluminense. E também tinha um povo do Cineclube Mate Pangu que estava nesse processo também de formar o coworking Joãozinho da Gomeia. Então, a partir dali eu pensei, quero fazer um filme sobre o Seu João. Não tem filme sobre o Seu João. Existe muita pesquisa, até então, naquele momento, existia muita pesquisa, e existe pesquisa acadêmica a respeito do Seu João, a respeito da importância histórica dele, não só para Duque de Caxias e para a região da Bahia, né? Mas também para Iambupe, mas também para a história do candomblé brasileiro. Ele se torna uma figura emblemática do candomblé, não só por ser um pai de santo, mas também pela sua ligação com o carnaval, pela sua ligação com as questões culturais do movimento negro. E aí eu fico com aquela vontade de fazer esse filme e vou, né, desenhando um pequeno projeto. Só que, poxa, eu, Rodrigo, um homem branco, apesar de ser da Baixada Fluminense, da periferia, um homem branco, heterossexual, poxa, qual é o meu lugar de fala nesse filme, né? Então eu busquei me cercar de pessoas que eu pudesse aprender um pouquinho e descolonizar o meu olhar. Até porque a minha formação historiográfica é uma formação europeia e ocidental, né? Eu estudei um tiquinho só na universidade, e estudei na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sobre a questão a história do continente africano. E muitas vezes a gente estuda a história do continente africano do século XIX em diante, que já é período aliás, do século XVI em diante, que já é o período ali de escravidão. Então, toda essa riqueza, tudo que tem antes do século XVI, a gente não estuda. Então, eu estava buscando ali descolonizar o meu olhar, e foi esse reencontro com a Janaína, porque eu não tinha essa vivência pessoal com a Janaína, mas já conhecia a Janaína pelos filmes dela, que eu tinha visto no Cineclube Mate Pangu. Então eu falei, não, é essa mulher que tem que estar junto, essa mulher negra, essa mulher que tem esse olhar, essa postura, essa visão, essa aproximação com Zósimo Bubu. Então é por aí que eu quero navegar. E aí vem o Átila também. O Átila já é um querido, um amigo de muito tempo, e o Átila, há 2 anos atrás, ele lança uma peça chamada Joãozinho da Gomeia, do Filho do Tempo ao Rei do Candomblé, se eu não me engano é esse o título, onde ele dá um espetáculo lindo e maravilhoso, sem contar que ele lembra, né, fisicamente o Seu Joãozinho. Então não podia ser outro nome a não ser o Átila Bezerra para estar junto nessa empreitada que foi fazer o filme do Joãozinho da Gomeia. Maravilha. Tatiana, Guto, outro diálogo, semelhança que eu vejo entre os dois filmes é uma questão do movimento. Estava falando, o Rodrigo falando aí do Átila, ele, além de performar, dançando, né, as danças ritualísticas de candomblé, ele também, e dançando carnaval, brincando carnaval, ele anda, né, pela cidade, pela malha urbana, por uma feira, da mesma forma que a Dominique. A Dominique circula e o filme começa muito nessa pegada de movimento, né? E é curioso porque vai dialogando com a narrativa dela da transição, né, trans, né, que ela passou, e todos os passos disso, e a gente vai conhecendo, no caso do Joãozinho, aquela comunidade, né, circunstante, e no Dominique, o local de onde ela veio, lá no Pará. Eu queria que vocês falassem sobre essa questão do movimento e desse pano de fundo que vocês acabam também contando, num certo sentido, trazendo uma comunidade e a relação desse personagem com essa pequena comunidade originária dela. Tatiana, você tem que... Perdão. É normal, a gente faz isso direto. Para completar aquele tópico que a gente estava antes também das irmãs, eu acho que esse filme, ele trata também muito da solidão. Eu acho que um olhar que a gente quis dar também é um pouco da solidão. A solidão dessa mãe, né, que cria esses filhos sem pai, a solidão de Dominique, que fica
né, para cuidar dessa mãe, porque as irmãs vão para o mundo e Dominique opta em ficar com a mãe, né? É um ato de amor também, é uma relação muito próxima das duas. Eu acho que reflete muito a solidão. E a solidão a gente vê também nesse caminhar que você está mencionando, né? Nesse caminhar, nesse andar, né? As trans sofrem muito com o olhar alheio, né? Muitas que a gente conversa sofrem muito com isso, né? Não se sentem pertencentes à comunidade que elas vivem, têm medo de andar na rua, muitas delas têm medo de andar na rua durante o dia, têm medo do olhar do outro. E Dominique, a gente sente um pouco isso, apesar dela ter um orgulho, ela tem um entendimento do que ela fala muito abertamente sobre a trajetória dela, de violência, de prostituição, de tudo que ela passou na vida. Ela fala com propriedade e ela fala ali, tendo propriedade dela própria, da vida dela, da história dela. A gente sente que ainda tem um olharzinho sutil, uma coisa, né, um certo medo, uma certa solidão. Então a gente quis tentar dar nesse caminhar um pouco essa ideia. Ela vai passando pela cidade, né, e a gente vai acompanhando ela andando sozinha, pegando barquinho, a gente vai acompanhando, né, todo esse movimento. Com a fotografia do Gustavo Nasser também, que é nosso fotógrafo parceiro. Eu acho que a fotografia, o olhar da fotografia também é uma coisa tão, tão importante. O Gustavo é um cara que mergulha também de uma maneira muito intensa nos personagens que a gente captura, assim. Ele é um parceiro nosso de muito tempo e a gente tem muito essa coisa de tentar entrar no universo daquela pessoa muito através da imagem também, claro, através da fala, né? O documentário a gente precisa muito da fala, obviamente, mas às vezes né, tá no silêncio e no olhar a gente diz muita coisa. Então, eu acho que foi isso que a gente tentou fazer um pouco com o Dominique. Tá certo. Guto, você quer falar alguma coisa a respeito disso mais? Não, acho que a Tatiana conseguiu falar super bem. Certo. Janaína, eu queria que você falasse sobre, para nós aqui, que talvez as pessoas não conheçam tanto a importância do Joãozinho, como é que ele hoje ainda é referencial no universo do candomblé, das manifestações culturais de matriz afro-brasileira. Ele efetivamente ainda é uma pessoa que ocupa uma centralidade, ou ele andava esquecido, e aí o filme de vocês ganha ainda mais importância por lembrar da relevância dessa figura? Para as pessoas da religião de matriz africana aqui no Brasil, Joãozinho da Gomeia é e sempre foi e provavelmente sempre será um personagem muito relevante, muito importante. Primeiro porque ele é um dos primeiros a lutar contra essa questão da intolerância religiosa. Ele foi preso diversas vezes, acusado de feitiçaria, de série de coisas diversas vezes. Então, ele é um símbolo da luta contra a intolerância religiosa aqui no Brasil, durante muitos anos. Então, ele ocupa esse lugar de resistência, né? De resistência. Ele leva o candomblé para o teatro. Então, se hoje vocês podem ver as danças de candomblé no teatro, nos filmes, na televisão, ele é um dos responsáveis. Então, ele é uma referência ele é um ponto de referência, como o Zósimo Bubu, para nós, é um ponto de referência do cinema negro dentro do Brasil, sabe? Então, ele é essa referência. E também por isso que a gente também faz o diálogo entre o Zósimo Bubu, tem muito de alma no olho desse filme, e Joãozinho da Gomeia, porque são dois pontos de referências fortes na questão da resistência, né? Tanto no cinema, para o cinema preto e para o candomblé. E são pessoas que lutaram muito para que o que eles acreditavam fosse respeitado e tivesse espaço e fosse reconhecido socialmente. Então, ele ainda é e provavelmente será, enquanto existir religião de matriz africana no Brasil, ele ainda será uma grande referência para nós.
Maravilha. Gente, bom, a conversa é uma delícia, os filmes de vocês propiciam um diálogo, né, aberto, interessantíssimo, e é muito legal ver o entusiasmo, o envolvimento de vocês com as produções, as temáticas, mas a gente já está, infelizmente, encerrando aqui o nosso tempo. Pois é, Rodrigo, nós temos outras equipes para falarmos aqui de manhã, etc., mas está sendo muito bacana. Eu tenho feito esse desfecho aqui das conversas, perguntando para os realizadores e realizadoras a respeito dos seus projetos futuros, porque, afinal, eu fico muito feliz de saber que, apesar de tudo que está acontecendo, com pandemia e com descrédito para a cultura e no audiovisual do ponto de vista das políticas públicas no país, os realizadores, produtores, continuam trabalhando e produzindo. Eu quero saber o que vocês têm de projetos para o futuro, que já estão trabalhando ou que está na perspectiva, está na mira. Começo com a Janaína. Eu ligando o microfone aqui. Bom, eu atualmente estou pesquisadora, né, fazendo mestrado na UF, e minha pesquisa é sobre o cinema dirigido por mulheres negras no estado do Rio de Janeiro, porque quem estava no primeiro encontro de cinema negro, Osamo Bubu, em 2007, e 10 anos depois, em 2017, que a gente começou com 4 cineastas cariocas, né? E 10 anos depois nós tínhamos 11. Então é uma pesquisa que eu quero saber por que cinema, enfim, são coisas que eu quero responder. E eu estou aí trabalhando no roteiro do meu longa de ficção, que eu estou gestando ainda, porque é algo que eu acho que é um projeto para sair daqui a 3 anos, mais ou menos. Que maravilha. A gente tem comentado aqui muito da necessidade de que tenhamos mais realizadoras negros e negras no audiovisual brasileiro. É escandalosamente muito pequeno o número dessas pessoas trabalhando, produzindo atualmente nos últimos anos, mas vem crescendo, né? E fico feliz de saber que a Janaína já está produzindo aí um longa-metragem que daqui a pouco vem por aí. Guto Barra. O que temos aí na perspectiva? A gente tem vários projetos em andamento, né? A gente desenvolve muitos trabalhos de televisão, né? Séries documentais em vários episódios e tal. Então, no momento, a gente está trabalhando em algumas delas. Uma que acho que vale a pena a gente falar é uma série para o HBO, que já foi anunciada até por eles, que tem a ver com o tema de masculinidade tóxica. Que também é um assunto super importante, né? E tem um documentário longa-metragem que também volta um pouco a tocar nesse universo LGBT, que é sobre um bailarino que é gênero fluido e as dificuldades que ele encontra na vida profissional e na vida pessoal por conta dessa questão do gênero dele. Guto, qual é o nome do documentário e o nome da série da HBO? O nome da série do HBO é Coisa de Menino e o nome do documentário é Chase, que é o nome do bailarino. Certo, beleza. Rodrigo, quais são os planos? Está aberto agora um edital do Lab Curta, que é inclusive o mesmo edital que foi feito, né, que foi financiado o filme do Joãozinho da Gomé. É um edital de baixíssimo orçamento, mas é um edital muito importante para a Baixada Fluminense. Sim. Hoje aqui nós temos o movimento Baixada Filma, que é um movimento de produtores e realizadores audiovisuais da Baixada Fluminense que lutam pela territorialização do orçamento, né? Se antes, né, em algum momento, na história recente, a gente teve a regionalização do orçamento, a gente luta também pela territorialização, a gente vem conseguindo bastante diálogo com o governo do estado do Rio de Janeiro para que esses orçamentos de audiovisuais já tarimbados, eles venham para o território periférico. Então está aberto esse edital. Eu estou conversando com alguns pares do Baixada Filma como formas de produzir o filme da galera daqui, né, da Baixada Fluminense. Então a gente está nesse diálogo inicial aí, esse projeto agora, além de estar curtindo muito a distribuição do Joãozinho da Gomé, que está indo para os festivais e podendo falar sobre ele. Bacana.
Legal. Tatiana Issa, você está sempre, aliás, como o Guto, né? Vocês trabalham juntos há muito tempo, em muitos projetos. Então, você sempre estava falando aqui, antes da gente começar, inclusive, o papo, que está com uma outra câmera aí, está com um olho na gente e o outro olho na produção de set, sei lá. A gente está gravando uma série aqui na paralela, a gente tem gravado bastante coisa remota, graças a Deus. A gente está gravando agora uma série sobre empoderamento feminino, né? Chama Mulheres que Mudam o Mundo, sobre mulheres que tiveram histórias difíceis e né, sem nenhuma estrutura e que conseguiram dar a volta por cima e construir grandes coisas, uma forma de inspirar mulheres a não desistirem da luta e lutarem para chegar lá. O assunto, né, do empoderamento feminino é muito forte para a gente tem um filme também do HBO que vem aí em breve, que é também sobre o empoderamento feminino, as questões de equalidade, né, feminina na ONU. É um filme que a gente gravou aqui nos Estados Unidos, na Suíça e tal, falando muito a questão do número de mulheres na ONU, da igualdade de gêneros na ONU e tal. Vem aí também BR Trans, que é um filme que a gente também fez na guerrilha, assim, com o Silvério Pereira, que é também um documentário que mistura o Silvério interpretando histórias reais de transexuais pelo Brasil, transexuais que sofreram muito, né, na prostituição, com violência policial e tal. Então é um filme difícil, muito difícil, duro, assim, mas muito necessário também. O Chase, como o Guto falou, é um filme muito bonito, assim, que a gente tem muito orgulho, porque é um filme delicado, que também aborda essa temática. E a gente está fazendo várias séries aí também para outros canais, né, a Amazon e tal, né, as parcerias que a gente tem com o Grupo Globo também, séries que a gente tem lá de vários tópicos diferentes. Muita coisa de arte a gente faz, né? Então a gente tem aí vários filmes no universo da arte. A gente acabou de fazer um recentemente com o Lincoln Center e também outro sobre o espetáculo de Shakespeare, né? As You Like It, com o Public Theatre, que é o Shakespeare in the Park. Então eu acho que os assuntos arte, questões LGBTs, questões raciais, questões femininas, são assuntos que a gente toma com muito carinho e que a gente quer sempre ter projetos que toquem nessas temáticas. É importante que a gente toque, é importante que a gente faça, é importante que a gente tente, porque se a gente não abrir esse caminho, né, fica difícil, né? A gente tem que né, bater na porta até que a gente seja ouvido e que esses projetos ganhem espaço e caminhos aí. E, aliás, Rodrigo e Janaína, adoraria colaborar com vocês em algum momento. Trocar figurinha e fazer coisas junto, porque eu acho que quanto mais a gente se junta e traz olhares diferentes, mais a gente ganha. Maravilha. Aqui, esse nosso papo também é um filme marketing, né? As pessoas já fazem parcerias. É uma alegria saber que está todo mundo produzindo com projetos e empolgado. Fico muito feliz. Eu queria agradecer novamente, então, Tatiana, Guto, Janaína, Rodrigo, parabenizá-los pelos filmes solares que vocês fizeram, né? Muito, muito bacanas. Desejar boa sorte para vocês aqui no 48º Festival de Cinema de Gramado, mas também nas carreiras futuras aí dos filmes, né, do que vai acontecer com eles e nos próximos projetos. Foi uma delícia essa manhã, essa conversa com vocês. Muito obrigado, gente. Obrigada. Espero revê-lo, talvez, com algum desses trabalhos no ano que vem aqui em Gramado, né? Quem sabe? Tomara. Vamos amar. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Legal. Obrigado, pessoal. Tchau. É isso. Há mais um papo muito bacana com realizadores de curtas-metragens, participantes aqui da 48ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Agradeço aqui a todo mundo que está nos acompanhando e está participando desse nosso debate.